Olá, boa tarde a todos. Já estamos então naquela que é o último dia desta última sessão da nossa jornada Despertar. E hoje o que vos quero trazer, conforme foi anunciado previamente, é a novidade que trago para 2023 no âmbito deste renovado trabalho de Empowerment Coaching e que se prende exatamente em trabalhar os relacionamentos. Portanto, isto tem impacto em toda a nossa vida, porque conforme fomos dizendo ao longo da jornada, o relacionamento principal e mais primordial é connosco próprios e, portanto, conforme também tenho defendido, e foi exatamente isso que me levou a este upgrade, digamos assim, de Business para o Empowerment Coaching, é que não há outra forma de evoluirmos se não atendermos a toda a dimensão holística do nosso ser. E, de facto, estou convicta que essa evolução se faz pelos relacionamentos. E, de facto, é impulsionada e potenciada por aquilo que é a polaridade, que também trabalhamos ao longo destes dias, desta jornada. Eu espero que tenham ficado, é essa a minha convicção, de que tenham ficado, pelo menos, as sementes para que seja ganha uma nova consciência e passamos a olhar para os relacionamentos de uma maneira diferente para tudo aquilo que são as ações, as respostas, as reações. Passamos a ocupar esse lugar de observador consciente e esse foi o meu principal desígnio com esta jornada, para começarmos então a ganhar esta consciência da importância de nos relacionarmos de forma consciente e saudável e harmoniosa, manifestando então estes aspectos, estes atributos e qualidades potenciados de forma completamente harmoniosa do nosso feminino e do nosso masculino, porque só assim é que evoluímos enquanto seres. Neste sentido, portanto, nos últimos tempos estive exatamente imbuída num processo de construção de uma metodologia com diversas ferramentas holísticas, mas também do desenvolvimento pessoal e mesmo da liderança e da própria gestão. Portanto, digamos que uni aqui o melhor dos dois mundos para vos trazer então aqui um programa que acredito sinceramente que possa revolucionar a nossa vida, no sentido em que passamos a ter relacionamentos conscientes, saudáveis e conseguimos então progredir rumo à nossa melhor versão, que é esse de facto o desígnio de todos nós. Portanto, nesta medida, esta sessão prende-se exatamente com isso, em vos apresentar esse programa. Entretanto, toda a informação está ou estará disponível no link de bio, portanto, através de uma página em que depois também serão remetidos para um contacto mais pessoal, em que poderá retirar todas as dúvidas mais particulares que possam existir. De todo modo, hoje passo-vos já aquilo que serão os traços gerais deste programa, que iniciará já este mês, portanto no próximo dia 20, e terá a duração de um mês, terminando, portanto, no final de março com um evento presencial de 3 dias e 2 noites. Mas, portanto, agora vou-vos falar um bocadinho daquilo que é este programa, de uma forma geral, obviamente, também ao longo dos próximos dias, para além de ter a oportunidade de esclarecer pessoalmente. Farei também, obviamente, algumas publicações no sentido de ir explicando também um bocadinho melhor o que é que vamos trabalhar em cada uma destas áreas e destas temáticas. Conforme eu também disse ao longo desta jornada, nos últimos dias, nos relacionamentos, a matemática é diferente daquela que aprendemos na escola, no sentido em que no relacionamento normalmente estou eu e o outro, não é? Só que de facto esta soma não é 2, não é? Esta soma é 3, exatamente porque há a dimensão pessoal, à esfera do outro e à esfera do relacionamento, não é?
e volto a referir que aqui o relacionamento não tem que ser só o relacionamento íntimo ou amoroso, será aplicado a qualquer relacionamento, porque queremos que em toda, enfim, a nossa dinâmica, os nossos relacionamentos cresçam e sejam cada vez mais saudáveis. De todo modo, há aqui uma tónica especial naquilo que é o relacionamento amoroso, porque é naturalmente aquele relativamente ao qual quer passamos mais tempo, quer, ou tendemos a passar mais tempo, quer é aquele que efetivamente nos traz maior impacto, exatamente porque nos, conforme também fomos dizendo ao longo da jornada, é aquele que nos traz o espelho, não é? Daquilo que são eventualmente as nossas feridas emocionais e aquilo que nós temos que, enfim, melhorar. E tomar consciência, porque, como dissemos, nomeadamente na conversa intimista que tivemos ontem com o Pedro e com a Marina, um dos casais que eu conheço de perto e que vive estes relacionamentos conscientes, é que de facto nós temos que estar sempre empenhados em evoluir individualmente e depois servir de facto o outro nessa relação de amor, no sentido de lhe dar de facto o que ele precisa e o que ele deseja, e naturalmente que isto tenha dois sentidos. Portanto, estaremos então com uma pessoa que fará o mesmo e então que nos nutrirá com aquilo que de facto nós realmente precisamos e que simultaneamente também faz espelho, naturalmente, e também terá que perceber que gatilhos mentais e emocionais são acionados nessa relação e também fazer esse processo individual, não é? Portanto, acho que isto ficou claro. Portanto, digamos que todo este programa tem, no fundo, estas 3 esferas, porque tudo aquilo que nós vamos trabalhar vai ser trabalhado ao nível destas 3 esferas, não é? A esfera pessoal, a esfera do outro, que poderá estar ou não dentro do programa. Aconselhamos que, se existir esse relacionamento, que estejam naturalmente os dois, porque de facto um dos grandes desafios que eu também tenho assistido é que quando um dos elementos embarca numa viagem destas de desenvolvimento pessoal, holístico, transpessoal, o que a gente lhe queira chamar, se de facto o outro não acompanha, é muito difícil, lá está, a terceira esfera também crescer e evoluir. Portanto, é importante que façam juntos esta caminhada. Portanto, neste sentido, embora sejam trabalhadas as 3 esferas, naturalmente, em cada uma das dimensões que vou passar a apresentar, portanto, é importante que eles sigam de mão dada numa imersão destas que vos vou propor. E, portanto, muito rapidamente, o conteúdo programático passará então, digamos, por 5 fases, por isso é que ele vai decorrer ao longo de 5 semanas consecutivas, sendo que haverão 2 sessões, uma em grupo e a outra que decorrerá à sexta-feira, ao final do dia, à noite, e depois uma outra que será marcada, agendada, e esta será individual ou em casal, e será marcada de acordo com a disponibilidade, sendo que também aqui nos temos que cingir a uma agenda prévia que já está prevista, mas que será colocada à consideração para conseguirmos aqui alguma flexibilidade também de agenda, porque entendo que de facto as rotinas, não é, que já estão implementadas de casal podem ter aqui alguns condicionamentos. Portanto, ao longo destas 5 semanas nós vamos trabalhar 5 temáticas, 5 dimensões, começando por aquela que é a dimensão física, digamos assim, e no fundo, se viram e acompanharam as últimas sessões, está muito conectada àquilo que nós trouxemos do elemento terra, a um centro energético de raiz, de base, de estrutura, e no fundo a este arquétipo do rei, da rainha, do pai e da mãe, em que vamos efetivamente trabalhar aquilo que são as intenções na matéria. É exatamente a estrutura do relacionamento, o alinhamento de valores e todos os planos materiais. Portanto, digamos aqui um verdadeiramente alinhamento para que nós consigamos olhar para aquilo que são, no fundo, estas nossas intenções na matéria individuais e depois no relacionamento, e conseguimos ter aqui um verdadeiro alinhamento destes valores. Porque, como vimos, embora a ignição do masculino seja o fogo
e do feminino seja a água, não há forma de fazer esta alquimia do amor, dos relacionamentos conscientes, sem passar por este elemento terra, que é isto mesmo. É virmos aqui à estrutura, àquilo que de facto são os nossos valores, aquilo que de facto nós desejamos, e estarmos perfeitamente, conseguirmos aqui, independentemente daquilo que eu desejo e que o outro deseja, que não tem que ser exatamente igual, nem faz sentido que seja, não é? Porque nós somos pessoas na nossa individualidade, que depois então nesta esfera do relacionamento eles pelo menos se convirjam de alguma forma e se consigam aqui intrusar, que é isso que estamos a falar, está bem? Portanto, embora isto pareça assim de fora óbvio, eu posso-vos garantir que na maioria, se não em todos os relacionamentos, isto não é atendido e não acontece, e começa logo aqui, de facto, um grande afastamento em termos daquilo que são os desígnios e os desejos de cada um e para a relação, ok? Portanto, depois passamos a uma segunda fase, que é esta dimensão emocional, muito conectada, como vimos, ao elemento água e ao centro energético do sacro, chamado sacro. Também percebemos que não é por acaso que é o sacro também da sexualidade. E também está muito conectado a este arquétipo dos amantes, ok? Por isso mesmo. E aqui vamos trabalhar as questões da identidade, não é? Aquilo que nós trazemos em termos de identidade, aquilo que são as emoções, aquilo que é o sentir de cada um, e vamos também ter aqui dinâmicas que nos vão permitir perceber que tipo de emoções é que nós temos andado a reprimir e aquilo que precisa de ser limpo e curado de alguma forma, e isto é muito feito através da expressão, quer da expressão corporal, quer da expressão artística, e de toda uma arte criativa de escrita, seja poesia, seja dança. Portanto, e é este pretexto dizer-vos que em cada uma destas temáticas vamos trazer convidados especiais que nos vão trazer esta componente teórico-prática, no sentido de propor aqui várias ativações para várias iniciações específicas nestas matérias e que nos permitam então, no fundo, fazer estas alquimias individuais e em casal, ok? A terceira dimensão é a dimensão mental, né, conectada ao elemento fogo, ao tal centro energético solar, do plexo solar, e este arquétipo do herói, da heroína e do guerreiro e da guerreira que temos dentro de cada um de nós. E, portanto, aqui passa muito por trabalhar aquilo que são os dons, talentos individuais, bem como as crenças não é, limitadoras, aqui num processo de transmutação para as transformarmos em crenças potenciadoras. E também tem muito que ver com atitudes, valores, lá está, pessoais, mais individuais e para a relação, para o casal. Vamos também trabalhar as questões de imagem, de preconceito, de poder pessoal, transmutando então, como disse, todas estas crenças limitadoras que acabam depois por também ter este impacto na relação, no relacionamento, como temos visto, exatamente porque não tendo consciência que estas feridas existem dentro de nós e que estamos de alguma forma moldados por determinadas circunstâncias e tudo aquilo que foi o nosso crescimento e enfim, aquilo que foi o nosso mindset, a nossa programação que foi colocada, quer em termos familiares, quer sociais, etc., acabamos depois por projetar no outro e ter reações que, lá está, advenhem e que não são as melhores disso mesmo. E, portanto, há que tomar consciência disto e perceber de que forma é que as podemos trabalhar. E aqui vamos muito usar a alquimia do fogo, exatamente através de propostas e práticas que vão também aqui ser trazidas e iniciações também muito, muito poderosas. A quarta fase, trabalharemos então a dimensão
energética, aqui trazida pelo nosso conectado ao elemento ar e ao centro energético do coração, como vimos também, associada aqui ao arquétipo das sacerdotisas e dos magos. Também vamos perceber isto um bocadinho melhor. E aqui vamos trabalhar muito esta questão da empatia, da compaixão, no fundo, como é que nós damos e recebemos amor, não é? Aqui vamos ter aqui práticas da expansão deste chakra cardíaco, da expansão do coração, com muitas dinâmicas ativas, e que vamos trabalhar exatamente esta rendição, né? Através nomeadamente de processos iniciáticos de transfiguração e de toque consciente, também. Finalmente, esta quinta dimensão, na quinta semana, em que vamos trabalhar esta dimensão mais sutil, etérica e espiritual, conforme lhe queiram chamar, conectada ao elemento éter, ao centro energético da garganta, também do terceiro olho e da coroa, portanto, associado a este arquétipo da quinta essência. E, no fundo, aqui vamos trabalhar a questão da expressão, da comunicação autêntica, trazer aqui a nossa verdade, a nossa verdadeira intenção, ativando aqui quer a intuição, quer a conexão com aquilo que é chamado uma sabedoria interior e infinita, e como eu gosto de chamar, o campo quântico das infinitas possibilidades, através de várias práticas de sublimação. Esta é outra iniciação muito poderosa da energia para então atingir estados de consciência expansivos e de conexão com o chamado eu superior e, no fundo, sentir esta comunhão com este todo universal, que é o que nos traz os verdadeiros estados de bliss e de samadhi, e que uma das vias é também esta alquimia tântrica que ontem o Pedro e a Marina também já falaram. Portanto, digamos que este é o conteúdo programático que este programa vai trazer. Ele é de facto inovador, foi todo construído por mim, trazendo, como disse, toda a minha experiência, quer do mundo empresarial, da gestão e da liderança também, porque aqui é muito importante na parte da estrutura dos planos, quer todas as ferramentas que, entretanto, também tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos 7 anos da área de desenvolvimento pessoal, transpessoal, holístico do ser, que, como disse, é a minha convicção que só trabalhando todas estas dimensões é que nós, e em todos os nossos relacionamentos, é que nós conseguimos evoluir. Não há, de facto, outra forma. Portanto, resumindo ou reformando só aqui algumas questões importantes, o programa tem a duração de cerca de um mês, portanto são 5 semanas, trabalhando cada semana estes temas, estas dimensões que referi em cada uma das 3 esferas também que referi, individual, o eu, o outro e o relacionamento. Portanto, inicia já a 20, embora a ação de grupo seja à sexta-feira, portanto, no dia 20 é no sentido de termos a semana e, naturalmente, que por prioridades, quem chegar primeiro vai ocupar, de acordo com a sua disponibilidade, o calendário das sessões individuais que estão disponíveis durante a semana. No final teremos então ainda a data, o fim de semana a confirmar, porque será durante um fim de semana de sexta a domingo. Estamos também à espera de confirmação de espaço e de todos os convidados que vamos trazer para todas estas dinâmicas em cada uma destas dimensões e ativações, portanto, iniciações, e estamos também a fechar com eles exatamente a disponibilidade para os dias que estão a ser propostos, que será então finais de março e início de abril, mas entretanto naturalmente que teremos todas essas informações. O investimento deste programa é de 1.200 euros por casal. E pronto, como digo, também está no link que foi disponível uma indicação direta para poderem, um link direto para poderem entrar em contato comigo pessoalmente para mais informações particulares que possam ter, e vamos estando também aqui conectados
Vou naturalmente nos próximos dias continuando a partilhar mais informações. E disponham também, se houver alguma dúvida em particular que tenham, partilhem também para outros casais, outras pessoas, porque mesmo quem não esteja numa relação, mas que ambicione estar numa relação saudável e consciente e elevada, naturalmente que começa já a preparar-se, não é, neste sentido, e portanto é extremamente importante também, portanto partilhem este conteúdo a sentirem e a quem sentirem e vamos estando então conectados. Obrigada pelo vosso tempo e até mais logo. Obrigada.